Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, é um prazer estar aqui. Quero que todos se sintam muito bem-vindos a essa aula de português, que não foi gravada no mesmo dia em que vocês estão assistindo. Provavelmente vocês vão assistir segunda-feira, mas o conteúdo está sendo preparado da melhor forma possível para que vocês consigam acompanhar, para que vocês consigam se manter engajados dentro dos estudos e consigam ter um bom desempenho também cognitivo e educacional, certo? Então hoje eu resolvi falar de um assunto nessa aula de português que eu sinto que vocês precisam ouvir, certo? Para que vocês entendam tanto conteúdos passados quanto conteúdos futuros, tá bom? E hoje eu vou falar sobre a conjunção. Gostaria muito de estar apresentando para vocês aqueles vídeos mais interativos, mais dinâmicos, certo? Só que hoje nós precisamos focar um pouco na questão da conjunção. E para isso eu precisei abrir um pouco mão daquele tipo de gravação que eu estava apresentando para vocês e focar nesse outro tipo de gravação pelo computador, no qual eu consigo usar o livro didático para mostrar para vocês. Vamos lá. A gente vai começar de uma maneira bem leve e aí a gente vai tentando aprofundar um pouco esse conhecimento, tá bom? De início, vamos conversar. Do que se trata a conjunção? Primeiro, a conjunção faz parte de um conjunto de 10 classes de palavras. A conjunção é uma palavra invariável. O que quer dizer isso? Ela não sofre flexão de número, ela não vai para o singular, ela não vai para o plural, ela não é feminina, não é masculina, nada. Ela é invariável, ela não varia. Ela não é flexionada. Então nós já começamos por aí. Que liga palavras, grupo de palavras, orações, frases, exprimindo relações de sentido entre as unidades ligadas. Gente, resumindo isso, a conjunção pode ligar palavras, pode ligar termos de mesmo valor, certo? Sintático, frases, orações, e ela tem um traço importante, eu diria. A conjunção, ela traz valor de sentido, relação de sentido, certo? Não se coloca uma conjunção somente por colocar. Ah, achei bonito aqui, vou colocar uma conjunção. Não, certo? Ela ela atribui um valor de sentido. Em termos estruturais, a conjunção nada mais é do que um elo, certo? É aquilo que nós chamamos de conectivos, ou seja, ela conecta palavras ou termos de mesmo valor, tá? Vamos ver os exemplos, certo? Vamos lá. Pedro chegou atrasado. Temos aqui uma oração completinha. E João ficou aborrecido. Esse i, ou como vocês quiserem chamar, não está aí por acaso. Esse é uma conjunção que liga uma oração à outra, associando e construindo o sentido, certo? De duas informações completas. Pedro chegou atrasado, primeiro fato. E João ficou aborrecido, outro fato. Juntei, formei uma construção de sentido, tá? Vamos ver o outro caso. Pedro e João chegaram atrasados. Agora eu não ligo mais orações, não ligo mais termos oracionais, mas eu ligo palavras, certo? Eu tenho um sujeito, dois núcleos, Pedro e João, Pedro, João, e eu tenho o i, certo?
O e é a mesma conjunção. Agora ele não liga mais duas orações, e sim duas palavras. Que sintaticamente falando, o que é a sintaxe, professora? O que? Tô perdido? Oi? Vamos lá. A sintaxe é o estudo das funções que as palavras assumem dentro da frase, certo? Então, dentro desse âmbito funcional, eu tenho um núcleo do sujeito que é Pedro, outro núcleo do sujeito que é João. Lá na morfologia, isso aí ia ser substantivo próprio, mas como eu estou na sintaxe, esses termos vão ser núcleos do sujeito. E eu tenho uma conjunção que liga esses dois, certo? Tudo isso compõe o sujeito da oração. Vamos lá. No primeiro caso, como vocês percebem, orações foram ligadas pela conjunção, e no segundo caso, termos do sujeito, núcleos do sujeito foram ligados pela conjunção, que é a mesma, tá? Vamos lá. Página 197, acompanhem aí. De maneira bem breve, falando sobre a locução conjuntiva, tá, gente? Algumas expressões que têm valor de conjunção. Sempre que vocês ouvirem essa palavra locução, é um termo com mais de uma palavra, tá bom? Que expressa o valor um sentido só. A fim de que é uma conjunção, tem um valor de conjunção que dá a ideia de finalidade, de propósito. A fim de chegar na escola, eu vou pegar um carro e ir até lá. Exemplo, tá, gente? Nem de casa eu tô saindo. À medida que, contanto que, já que, uma vez que, e cada uma dessas tem um sentido, certo? Professora, por que você resolveu falar disso hoje? Vou dizer já já. Fiquem aí que eu não vou dar spoiler agora não. Vamos lá, gente. Uma das partes que eu queria chegar com vocês também. A classificação das conjunções. Gente, nós temos aí alguns tipos. Inclusive, nesse momento da aula, eu sugiro que vocês ou tirem print, ou anotem, façam alguma coisa, façam mapas mentais, quem quiser fazer mapa mental, certo? Façam alguma coisa que ajude a mente de vocês a lembrar desses termos, tá bom? Porque eu vou explicar mais à frente. Vamos lá. Nós temos dois tipos de conjunções: as coordenativas e as subordinativas. Professora, eu já vi esses termos, coordenada, subordinada, tem a ver com aquelas frases, né? Tem orações, tá bom? Orações coordenadas e subordinadas. Cada grupo de conjunção desse, eu posso usar tanto nas orações coordenadas quanto nas subordinadas. Conjunções coordenativas, nas orações coordenadas. Conjunções subordinativas, lá nas orações subordinadas, tá bom? Eu tenho quase certeza, gente, que vocês irão encontrar algumas que se repetem dentro desse grupo, tá bom? Não tenho certeza, mas vamos ver. Nas coordenativas, nós temos os valores, as relações de sentido, certo? Vamos lá. Nas coordenativas, essas conjunções eu vou usar lá naquele caso lá das orações coordenadas, aquelas que não estabelecem relação de dependência uma da outra, certo? Que cumprem determinadas funções e não estabelecem nenhum tipo de relação uma com a outra, tá bom? Ligam termos que exercem a mesma função sintática ou orações independentes. Gente, os livros trazem muito essa questão da independência da oração, da não dependência, certo? Mas o que acontece é que uma oração coordenada, ela cumpre o seu papel e isso é suficiente, certo? Ela não vai cumprir um papel em relação a outra oração, tá bom? Ela é o que ela é por si só. Vamos lá. Conjunções coordenativas com valor de adição. A gente chama de conjunções aditivas, tá bom, gente?
vem de adição. E, como vocês viram lá no exemplo, Pedro chegou atrasado e João ficou aborrecido. Duas orações completas, juntas por uma conjunção aditiva. Nem, mas também, certo? E nós vamos ver mais na frente um pouco a respeito desse mais também. Mas ainda, certo? As adversativas, aliás, que indicam oposição, que são as seguintes: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Eu sugiro que vocês anotem, certo? Porque as conjunções têm tudo a ver com a redação do Enem. Já dei spoiler, vamos continuar. As alternativas, tá, gente? Que indicam alternância, escolha, mudança. Ou, ora, certo? Ora, quer. E essas, elas são usadas mesmo assim na estrutura que está aí no livro. Ou amanhã ou depois. Ora chove, ora faz sol, certo? Sempre dando a ideia de alternância. Quer, seja, tá bom? Algumas dessas vão ser separadas por vírgula, outras não. A conjunção ou também é usada para indicar equivalência, certo? Nesse caso tem valor explicativo. Cuidado para não confundirem. Pode ser uma relação de equivalência, de relação de equivalência. O hífen ou o traço de união, aí nesse caso eu tenho a repetição uma vez só do ou, né? Eu não tenho duas vezes, então ele está indicando aí uma equivalência. Hífen igual a traço de união. D são as conclusivas, básico, indicam conclusão, né? E aí isso é muito importante para a proposta de intervenção do Enem, gente. Essas conjunções conclusivas, vocês têm que dominar isso, certo? Para entenderem na hora de construir uma proposta de intervenção. E as explicativas, tá, gente? Que indicam explicação. Pois, porém não, desculpa. Pois, porque, que, tá bom? Vamos lá. Temos aí, se vocês repararem nas conclusivas e explicativas, dois pois, certo? As conclusivas, quando estão depois do verbo, elas indicam conclusão. Cheguei atrasado, pois, certo? E aí, explicativas. Quando nós temos aí o pois anteposto ao verbo, quando ele está antes do verbo, ele indica a explicação, tá bom? Saibam fazer essa diferenciação. Conjunções coordenativas explicadas, vamos para as subordinativas. Se vocês repararem, a gente ainda não percebeu nenhuma que é igual, né, entre grupos. Todas têm valores diferentes. Temos aí, inclusive eu vi isso com vocês, né, há pouco tempo, nas orações adverbiais, subordinados adverbiais, e é bem bacana que vocês revejam isso, porque isso tem muita importância na formação de vocês, quando forem principalmente fazer o Enem, certo? Orações, na verdade, conjunções causais. O próprio nome já indica, né, gente? Indica causa, motivo. Por quê? Uma vez que, visto que, tendo em vista também entra aí, certo? Vamos lá. Conjunções condicionais indicam condição. Se, possibilidade, né? Algo que pode de fato acontecer. Caso, contanto que você vá, eu vou também.
exemplos, tá bom, gente? Consecutivas, que indicam resultado, consequência, principalmente consequência. E temos aí as conjunções. Comparativas, conformativas, concessivas, temporais, finais, proporcionais e integrantes, tá bom? Conjunções integrantes. Poxa, já ouvi isso. Na verdade, vocês agora vão lembrar. Conjunções integrantes, gente, são aquelas conjunções que sempre vocês vão achar onde? Exatamente. Nas orações subordinadas substantivas, gente. É muito comum que as orações subordinadas substantivas comecem com o que ou com o se, que são conjunções integrantes, certo? E aí eu já expliquei para vocês como reconhecer quando o que é conjunção integrante e quando é pronome relativo. Vamos pular essa parte aí. Gente, o importante, eu não vou ler todas as conjunções, tá? Mas é importante que vocês percebam o valor semântico que ela traz. Professora, o que é semântico? Me perdi aqui. O sentido, gente. O valor de sentido que ela tem, tá bom? Eu vou dar uma pausazinha agora para ver como está a gravação, tá bom? Eu espero que até essa altura vocês estejam conseguindo me visualizar, que tudo esteja dando certo. Aparentemente tudo está. Então vamos continuar, tá bom? Vou abrir aqui a tela novamente. Vamos continuar. As conjunções e o contexto frasal, certo? Temos aí algo interessante, né? Que a conjunção ela pode ser definida, o sentido, a semântica dela pode ser definida pelo contexto em que se encontra. Você irá bem na prova desde que estude, ou não para de falar desde que o filme começou. Na primeira, eu tenho uma relação de condição, eu tenho uma conjunção condicional, certo? Ou seja, uma conjunção subordinativa. Desde que estude, você irá bem na prova. Ou seja, só vai bem se estudar. Então, é uma condição, tá bom? Vamos lá. Não para de falar desde que o filme começou. E aí eu faço agora uma relação de tempo, não mais de condição. Vamos avançando. Gente, a questão da morfossintaxe, certo? As conjunções, assim como as preposições, não desempenham função sintática, tá bom? Que isso quer dizer que uma conjunção tanto faz se ela estiver na morfologia, como no âmbito funcional da sintaxe, ela vai ser a mesma conjunção. Ela não tem uma função específica. Vamos lá. Como já vimos, são termos de mesma função sintática, que ligam termos de mesma função sintática, ou orações de período composto. São consideradas conectivos. Decorem essa palavra, mentalizem. Conectivos, tá, gente? Conectivos são termos que vocês precisarão usar muito na competência 4 da redação do Enem, tá? Porque são de extrema importância para a coesão textual. Nada do que eu estou dizendo aqui importa de fato, na verdade, nada do que eu estou dizendo aqui é importante que vocês decorem, que guardem isso no subconsciente de vocês, mas é importante que vocês saibam aplicar isso dentro do texto, para que a comunicação seja mais eficaz. Eu preciso saber construir uma relação de oposição, sabendo que tem uma conjunção que pode me ajudar a construir essa ideia. Um mais, por exemplo, que é uma adversativa, um porém. E isso no texto do Enem vai ser crucial, gente. Então, sei que pode parecer um pouco chato, mas tentem prestar atenção e fazer esses encaixes com as conjunções, tá bom? Eu estou bem ansiosa para chegar nos operadores argumentativos, tá bom? E aí eu tenho como explicar o porquê disso, desse conteúdo agora, né? Já que nós estávamos bem mais adiante.
Operadores argumentativos também são observados na construção do texto, na redação Enem, certo? E se você não usa operadores argumentativos no texto, o seu texto ele fica empobrecido, ele fica fraco em termos de coesão. Texto, mentalizem isso. O texto do Enem precisa ter ligações. Ligações, conexões, certo? Nada pode ficar avulso. Tudo tem que estar interligado. E para isso, tanto as conjunções, como os operadores argumentativos, que também são formados por conjunções, vão ajudar nesse processo. Então, eu resolvi voltar um pouco esse conteúdo para dar uma força a mais para vocês em relação à coesão, em relação ao uso disso no texto do Enem e na comunicação de vocês também, certo? Vamos lá. Operadores argumentativos designam morfemas da gramática cuja função é indicar a força argumentativa dos enunciados. Introduzem variados tipos de argumentos que apontam para determinadas conclusões. Então, dentro desses operadores, a gente vai encontrar a indicação de força argumentativa. Eu construo ideias a partir desses ligamentos. Pensem nas conjunções e na construção de ideias com o uso das conjunções e dos operadores como um grande quebra-cabeça, certo? Você precisa construir aquela imagem, né? Quando você tem o quebra-cabeça. Mas para isso você precisa encontrar os encaixes perfeitos. As conjunções, elas são os encaixes perfeitos, certo? Se você aplica uma conjunção com um sentido inadequado, você não consegue chegar ao seu objetivo comunicativo. É como se você não conseguisse montar aquela imagem final do quebra-cabeça, tá bom? Pensem nisso. Essa questão de conjunção e de gramática só tem sentido se você conseguir aplicar isso ao texto, aplicar isso na sua comunicação, tá, gente? Vamos lá. Vendo aqui os tipos de operadores argumentativos, tá, gente? Operadores que introduzem argumentos que se somam a outro, tendo em vista uma mesma conclusão. São os famosos não só, mas também, não só, mas ainda, não só como também, tá bom? E a gente pode também chamar essa expressão de expressão correlativa, tá bom? Geralmente não vem separada por vírgulas. Os efeitos danosos do trabalho infantil sobre a escolarização são sentidos não só nas crianças, mas também nos adolescentes. Dentro de uma mesma conclusão, eu acrescento uma nova ideia, não só nas crianças, mas nos adolescentes também. É quase como um aditivo, né? Como uma conjunção aditiva. Operadores que introduzem enunciados que exprimem conclusão. E aí, esses operadores, vocês vão usar na redação do Enem para fechar o texto. Vocês já devem conhecer as propostas de intervenção, né? E aí vocês devem perceber que todas devem começar com portanto, com logo, assim, certo? É preciso que esses operadores estejam em todo o texto, principalmente em início de parágrafo, tá bom, gente? Operadores que introduzem argumento que se contrapõe a outro visando uma conclusão contrária. É o caso das adversativas, né, gente? Das conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, etc. Vamos passar aqui a página. E aí, nós vamos ter várias outras conjunções ou operadores argumentativos. Desculpa, gente. Então, esses operadores, eu vou pedir que vocês vejam, revisem em casa, tá? Porque são muitos e nossa aula vai se estender bastante. Agora, eu gostaria, para fechar a nossa aula, de passar a atividade para vocês, certo? A atividade que será a da página
201 da gramática reflexiva, tá bom, gente? Repetindo, a atividade vai ser a da página 51 da gramática reflexiva, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Façam a atividade, porque nós vamos corrigir ainda essa semana, tá bom? Espero que vocês, de fato, façam. E é isso. Aproveitem e bons estudos a todos. Qualquer coisa, me mandem e-mail, está lá registrado, tá bom? Na plataforma eu vou deixar. Bons estudos a todos.